Você vai percebendo com a maturidade de que nem tudo precisa da sua reação, de que nem sempre a sua reação é válida diante de algumas situações e que principalmente quando você reage a alguma situação e às vezes é alguma situação muito inesperada, é muito aquela coisa de bateu, levou, falar igual fez, e aí automaticamente você já soltou a sua reação. Porque em algumas situações essa reação muito reativa no momento, muito na hora, ela leva a sua paz embora, querendo ou não. Uma situação bem básica que eu digo por mim, em relação ao trânsito. Não que eu seja um Ayrton Senna na rua, mas por muitas vezes eu já fiquei sem paciência com algumas pessoas no trânsito. E eu digo isso porque por mais que a gente estude, que a gente leia, que a gente se conheça, a gente é reativo, somos seres humanos e a gente erra muitas das vezes. E de ser impaciente em relação ao trânsito. Normalmente eu sou paciente, mas no trânsito ali testa ali todo o meu autocontrole, testa ali toda a minha gentileza. Ali é um teste para mim muito muito forte em relação a todas as coisas que eu aprendo. Então, eu tiro, falando igual por esse exemplo, de que realmente nem tudo vale a nossa reação. E às vezes é uma coisa tão pequena, uma coisa tão passageira, que um exemplo, alguma situação que aconteceu e nem precisa da sua reação e daqui a 5 minutos nem vai mais valer a pena, ou simplesmente em 5 minutos terminou a situação, entende? E às vezes quando a gente reage, é muito reativo, momentaneamente, é muito reativo na hora, às vezes isso se prolonga na gente, no nosso estado. Às vezes, antes do acontecimento, a gente estava sereno, a gente estava calmo, a gente estava tranquilo, a gente estava em paz. E depois da situação, a gente fica nervosa, a gente fica ansiosa, meio que perde o controle. E aí entra na questão que o estoicismo, e fora sim também, a espiritualidade tem me ensinado e me ensinou o que eu não controlo, o que não está no meu controle, o que definitivamente eu não posso fazer nada, eu não tento ter reação nenhuma, mas no sentido de não tirar a minha paz, porque eu não controlo. Então eu não vou reagir, eu não vou investir energia nisso, justamente porque eu não controlo, eu não posso fazer muito, não posso fazer nada. Então se eu não posso fazer nada, é meio que aquele sentido. Já está resolvido, porque eu não posso resolver. Então já está resolvido, de alguma forma irá resolver aquilo. E eu tô muito menos reativa. Eu sempre fui uma pessoa muito reativa para as coisas. Muito no sentido de bateu, levou, falou, escutou. E hoje, depois da maturidade, depois de muitas coisas acontecerem comigo, eu sou menos, né? Prefiro escutar mais, prefiro ficar um pouco mais calada diante de algumas situações, não omissa, né? A gente tem que definir dentro da gente conhecer também o que é omissão e o que é simplesmente observar as coisas para justamente daí poder sim ter uma reação, ou se precisa de uma reação de fato, ou às vezes não. Porque em algumas vezes o nosso cérebro ele está tão naquele instinto de sobrevivência que qualquer coisa que fale para você, você já sente isso como um ataque, sabe? Um ataque pessoal, que você tem que reagir. É tipo como se fosse um predador e você tivesse ali na situação de presa, né? E aí o seu cérebro automaticamente já solta esse instinto de sobrevivência e justamente esse contra-ataque, sabe? O cérebro normalmente, quando a gente está muito nesse estado de sobrevivência, que não é
tão difícil em relação à vida, onde nós moramos, automaticamente. Ele não pensa muito, na verdade, né, a gente não consegue controlar tanto, ainda mais quando a gente não tem esse discernimento. E aí ele reage automaticamente, porque ele sente como se fosse um ataque. Então, um ataque tem que ter um contra-ataque ali automaticamente, então ele faz isso. E é importante a gente conseguir diferenciar e saber, de fato, assim, tá, eu tô com raiva, mas nesse momento eu não posso ter reação, porque a raiva, no momento da situação, faz a gente perder a razão. E não é nem perder a nossa razão, é realmente perder a razão. Às vezes uma coisa que era muito pequenininha e nem precisava ter uma reação extrema, e aí acaba acontecendo essa reação e acaba acontecendo coisas piores. Então, realmente, o fato da gente não reagir automaticamente às coisas que acontecem faz a gente se prevenir de muitas coisas, o que é maravilhoso, porque conserva a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional diante disso. É igualmente levando para a vida pessoal da gente em relação ao que as pessoas falam, porque tem feedbacks que são construtivos, sim, e você vai saber diferenciar e você vai saber de quem esses feedbacks realmente valem a pena você escutar. Um exemplo de família. Mas quando eu digo família, eu digo as pessoas que você realmente considera como família, né? Não é a parentela toda, mas as pessoas que você considera importante, as opiniões dele, você vai escutar, você vai filtrar, você vai saber o que vale, o que não vale, o que vai se encaixar para você agora ou não, entende? Por isso que, para mim, quando o feedback vem realmente de quem me importa, de quem realmente é importante, para mim é válido escutar e é válido até de fato fazer considerações, né, e aplicá-la. Então, mas de quem você realmente não tem essa intimidade, simplesmente não escute, não deixe que fira, não deixe esse comentário construtivo lhe ferir, não reaja, porque quando não é de pessoas da nossa confiança, o nosso ego, ele se sente ferido. Então, automaticamente, ele vai sentir como se fosse um ataque. E aí, consequentemente, a gente vai reagir a esse comentário, a esse feedback. Então, se não for de pessoas da sua confiança, do seu convívio, simplesmente nem reaja, nem escute, nem fala igual, escuta aqui, sai por aqui, ok, sabe? Porque às vezes realmente tem pessoas que têm a consciência e têm um bom senso de não ter sugestões, feedbacks, nem construtivos nem nenhum, mas tem pessoas que às vezes não têm. Então você releva, às vezes relevar algumas coisas, algumas situações, e que a gente sabe que daqui a 1 mês, daqui a 6 meses não vai ter importância nenhuma, é melhor para a gente ter paz, para a gente ter sossego de fato. Então me conte aí, qual escolha, qual coisa, qual situação que você simplesmente não vai se importar mais, ou se já teve de fato alguma situação que você olhou, analisou e falou assim, eu não vou mais me importar com isso, porque não faz sentido. Para mim, daqui a 6 meses não vai nem existir mais essa situação, ou não vai fazer a mínima diferença na minha vida, né? Se já aconteceu com você, comenta, deixa aí nos comentários pra gente saber também que não tá vivendo isso sozinho, tá certo? Se o vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, deixa o like, tá bom? E deixa qualquer comentário, ou às vezes uma gratidão, tá certo? Beijo e até o próximo vídeo.